do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal. Muito bom dia, estamos iniciando mais um momento com Deus. Agradeço aos irmãos que estão neste momento, são pontualmente 00:30. Bom dia, irmã Fabiana Fátima, peço oração pela minha família, Samuel, Caetano, Flávia, Fernanda e Alessandra. Irmão Felipe Bernardo também pede oração. Keide Ramos faz presente a live. Nesse momento eu gostaria de apresentar alguns irmãos em oração, em especial a minha filha Emanuele, a minha esposa Larissa, todos os meus familiares, a minha mãe, Dona Nazaré, meu pai, Seu Doca, meus irmãos Reginaldo, Meire, Regina, Juliana e todos os meus sobrinhos. Se nós pedirmos com fé, irmão, Jesus virá. Irmão André, Silvia, todos estão presentes aqui na live. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, antes de começar a oração, a leitura que iremos ministrar nesta manhã se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, a partir do verso 27 ao 31. É uma passagem pequena, mas de grande aprendizado. Marcos capítulo 8, 27 ao 31. Diz assim a palavra do Senhor: E saiu Jesus e seus discípulos para as aldeias de Cesareia. E Felipe, no caminho, perguntou a seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, outros Elias, mas outros um dos seus profetas. E ele lhe disse: Mas vós, quem dizes que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. E admirou-se para que ninguém dissesse aquilo nele. E começou a ensinar-lhe que o que importava é que o Filho do Homem padecesse muito, que fosse rejeitado pelos anciões e principais dos sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitará. Bom dia, irmã Roseli Barbosa. Johnny, bom dia, irmão.
Soberano Deus, Pai Celestial, Senhor da Glória, neste momento, Senhor, eu entro em Tua presença para Te dar graça, Senhor, por esses irmãos que se encontram nesta manhã necessitando de uma palavra de conforto, necessitando de uma palavra de carinho. Talvez, Senhor, há pessoas aqui que não conseguem dormir em meio a tantos problemas. Pai, visita o coração de cada um deles. Tu conheces teus servos, Deus. Faz a necessidade de teus servos, mas coloca no coração deles o propósito de te amar, o propósito de te servir. Pai, eu sei que o mundo hoje ele se encontra em destruição, ele se encontra em ruína. Senhor, talvez as pessoas vivam sem esperança, mas Deus, o que elas precisam é apenas de uma visita. Visita, Jesus, neste momento, essas pessoas. Não permite que elas padeçam no mundo, vivendo uma vida de ilusão, vivendo uma vida na qual talvez a sua própria fé tenha ficado fraca. Senhor, neste momento, entra nos presídios, visita aquelas pessoas que praticaram o mal, aquelas pessoas que praticaram a maldade, talvez porque elas não tiveram a oportunidade de te conhecer. Talvez, Senhor, porque elas optaram andar pelo caminho largo, o caminho da perdição, o caminho onde tudo se apresenta mais fácil, mas é o caminho que leva à destruição. Senhor, neste momento, eu oro por aquelas pessoas que se encontram enfermas nos hospitais, precisando de uma palavra amiga, de uma palavra de conforto, mesmo elas estando desenganadas pelos médicos. Senhor, abençoa o coração dessas pessoas, devolve a esperança para elas, para que elas possam te amar, para que elas possam te adorar e para que elas possam te servir por completo. Jesus, nós sabemos que o teu sacrifício não foi em vão, que tudo aquilo que o Senhor passou naquela cruz não foi por acaso, foi para que todos nós tenhamos uma vida regada de amor, uma vida regada de paz. Deus, nesse momento, visita, Senhor Jesus, a irmã Érica, irmão José, irmão João Lucas. Deus, Tu conhece o coração dos Teus servos. Tu sabe das nossas necessidades antes mesmo de nós pedirmos. Pai, se neste momento há pessoas desempregadas, abre portas, Senhor, porque Tu és o Deus do impossível. Aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. Senhor, conscientiza as pessoas. Usa Teus servos para mostrar o caminho certo, para mostrar o caminho do amor. Deus, Tu é capaz de fazer isso. Faz com que elas Te conheçam, mesmo que elas resistam até o encontro contigo. Deus, eu Te agradeço pelo dom da vida, por estar vivo, por estar aqui ministrando a Tua palavra. Talvez muitos tentaram ter esse prazer e não tiveram. Talvez muitos desistiram ao longo da caminhada. Senhor, visita cada um de Teus servos neste momento. Pai, nos enche com Teu poder, nos enche da Tua glória, da Tua unção. Mas retira de nós essa carcaça falsa, Senhor. Retira de nós essa aparência que o mundo detesta. Coloca em nosso coração, Senhor Jesus, aquilo que nós somos por dentro.
Porque o que importa para ti, Deus, não é o que nós aparentamos por fora, mas o que nós somos por dentro. Senhor, prega o amor para aquelas pessoas necessitadas. Usa teus filhos, Jesus, para que nós possamos falar da tua palavra, uma palavra sincera, uma palavra verdadeira, uma palavra onde as pessoas necessitem dela. Dá sede, Senhor Jesus, da tua palavra, mas dá água àquelas pessoas que têm sede de ti. Alimenta, Senhor Jesus, as pessoas que necessitam do teu alimento. Pai, a tua palavra afirma no capítulo 6 de Mateus que nós não devemos andar ociosos por coisa alguma, que nós devemos observar as árvores, porque elas não semeiam e nem plantam, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Pai, retira de nós essa ansiedade de estar se preocupando com o dia de amanhã. Coloca no nosso coração, Senhor Jesus, que o dia de amanhã se encarregue de si mesmo. Os lírios do campo, Senhor Jesus, nem mesmo o rei Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Jesus, tira do nosso coração essa vaidade humana, esse desejo pelas coisas, essa ambição pelos bens materiais. Coloca no nosso coração, Senhor Jesus, somente aquilo que vem de Ti, somente a Tua vontade, o desejo de Te amar, o desejo de Te adorar, o desejo de Te servir. Deus, retira de mim essa ambição, esse desejo de possuir, de querer ter mais bens materiais. Conscientiza, Jesus, Teus pastores, para que eles parem de estar pregando essa tal doutrina da prosperidade, que as pessoas vivem correndo atrás de coisas insignificantes, coisas que não convêm vir de Ti. Jesus, coloca no coração do Teu povo, Senhor, o desejo de Te servir, o desejo de honrar a Tua palavra, Deus, é isso que importa. Pai, eu Te agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus, Senhor. Amém. E graças a Deus. Irmãos, eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês que se encontram neste momento, escutando essa oração. A irmã Aline Santos, o irmão João Miguel, e Iris Vitória, a irmã Érica Santos, pede oração para eles. O irmão Luiz Silvestre, homem de Deus, rico em sabedoria adquirida por Senhor Jesus Cristo. Danilo Nunes, John, boa noite, irmão. Roseli Barbosa, Silvia, André, Taraguaia, esse nome aqui é meio difícil. Kendi Ramos, Fabiana, Fátima e Felipe Bernardes. Irmãos, a palavra que eu acabei de ler se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 8, 27 ao 31. Ela se refere quando a multidão ela se encontrava agitada, porque Jesus ele já tinha operado vários milagres, ele já tinha feito vários ensinamentos da sua palavra, ele espalhou sobre a humanidade daquela época o desejo de Deus, a ordem dada por Deus, a missão entregada por Deus a Jesus, ele a levou por completo.
não deixou desejar em nada. E quando os discípulos se apresentam diante de Jesus, que Jesus faz a seguinte pergunta: quem o povo diz que eu sou? E eles começam a dizer, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Naquele momento eles se calaram, ficaram pensativos, e Pedro disse: Senhor, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. Quando Jesus faz essa pergunta para eles, ele faz com que nós demos a seguinte interpretação: quem o mundo fala que os crentes são? Talvez pessoas arrogantes que aparentam uma santidade enorme. Talvez pessoas que se acham melhores do que os outros. Não, irmão. Não foi essa a interpretação que Jesus deu de nós. Quem vocês dizem que eu sou? O mundo, ele sempre vai julgar os crentes, ele sempre vai falar mal dos crentes, porque eles não entendem a missão que Jesus nos deu. E quando eu falo dessa forma, quem o mundo diz que nós somos? Nós somos pessoas diferentes, irmão. E quem vocês dizem que eu sou? Quem os próprios crentes dizem que nós somos? Pessoas simples, pessoas que abriram mão de tudo aquilo que o mundo tinha a oferecer. Nós somos pessoas diferentes porque nós honramos um compromisso com Deus. Nós valorizamos aquilo que Jesus colocou no nosso coração. E isso basta. Viver o amor de Cristo, reconhecer que só Jesus salva, que só Jesus liberta. É essa missão que Deus colocou no coração de cada crente. É essa a missão que Deus te deu para que você vá e pregue essa palavra, mesmo que lá no caminho haja tropeços, haja desafio, haja desequilíbrio emocional. Porque quando você honra o nome do Senhor Jesus, quando você escolhe viver essa vida de ministrar a palavra de Deus, de entoar louvores, cânticos ao Rei, o inimigo, ele se levanta de uma certa forma furioso. Quando Deus permite que Satanás rodeie a terra e passeie por ela, é porque ele nos deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal, o livre-arbítrio de escolher entre o certo e o errado. E se eu conheço o errado, se eu sei as consequências que isso pode causar na minha vida, eu tenho que entender que eu não devo andar por caminhos largos, porque o caminho largo, as coisas acontecem tudo naturalmente, as coisas acontecem tudo muito rápido. Se eu corrompo meu coração, eu ando no caminho largo. Se eu me prostituo, eu ando no caminho largo. Se eu roubo, se eu mato, eu ando pelo caminho largo. E esse caminho largo, ele vai me levar a uma condenação eterna. Mas se eu optar a fazer o bem, se eu optar a amar o próximo como a si mesmo e andar pelo caminho estreito, eu sei que essa caminhada, ela não vai ser fácil até chegar à vida eterna. Porque Jesus, quando ele teve a missão da cruz, para ele chegar até a sua crucificação, ele iniciou o seu ministério numa festa de casamento, quando ele transformou água em vinho. E durante toda aquela caminhada, ele passou por várias cidades. Ele
nasceu em Belém. E ele tinha uma missão de chegar até Jerusalém. Passou por várias cidades, Jericó, Cesareia, Judéia, Galiléia e entre outras. E por onde Jesus passava, ele mudava o ambiente. Na vida que Jesus tocava, aquela vida ela era transformada por completo. A pessoa nunca voltava a ser o que era antes. E Jesus ele nunca tratava alguém com ar de inferioridade, que é o que o mundo faz com os crentes hoje. Por mais que nós louvamos ao Senhor, por mais que nós exaltamos a esse Deus Todo-Poderoso, por mais que nós ministramos a sua palavra, o mundo ele não nos respeita. Porque o príncipe das trevas é também o príncipe do mundo. Satanás, ele governa o mundo, irmão. Deus, ele criou a terra, criou os mares, o oceano, ele deu firmamento, as águas, ele criou toda a vida que há na terra, dos seres humanos aos animais, aos répteis, aos seres viventes. Ele criou as estrelas, ele deu o direito ao sol de governar o dia e ele deu o direito à lua de governar a noite. Deus ele fez as coisas de uma forma tão perfeita que dividiu tudo ao seu devido lugar. Mas quando eu entendo que ele construiu tudo isso e fez essa divisão, eu tenho que entender que o meu coração ele não tem que estar dividido como está as coisas de Deus. O meu coração ele tem que estar focado simplesmente em busca da minha salvação, em busca da minha vida eterna. As pessoas que servem ao mundo, as pessoas que praticam a maldade colocada no coração delas por Satanás, por interesse nas coisas, por interesses no dinheiro, no Deus Mamon, nos bens materiais, elas acabam que se distanciando de Deus. Elas acabam que perdendo a oportunidade de alcançar a vida eterna. Por que que nós evangélicos nós temos a convicção que iremos alcançar a vida eterna? Porque nós vivemos uma vida dedicada a Deus. Quando você vive uma vida dedicada a Deus e se reserva, seja dentro de casa, seja dentro do seu trabalho, seja dentro da própria igreja, da casa do Senhor, nós devemos obediência a essa palavra. Nós devemos ministrar essa palavra de uma forma simples e não usar palavras com textos que as pessoas não entendam. Talvez quando você convida uma pessoa para ir à igreja que ela não é evangélica, que ela não é crente, e ela recusa aquele convite, desculpe a sinceridade. Talvez aquela pessoa não enxergue o Jesus que há dentro de você. Faça com que esse Jesus ele desperte para fora. Não que você viva, as pessoas olhem para você, enxerguem você uma pessoa religiosa, uma pessoa altamente capaz, capacitada de conhecimentos. E quando eu me coloco como um religioso e não como um verdadeiro cristão, eu acabo que amedrontando as pessoas que não conhecem Jesus. Porque quando a pessoa olha para mim e ela sente medo, ela não quer entrar na casa de Deus, por ela olhar para mim, por ela ver aquelas vestes religiosas, mas por trás daquelas vestes religiosas há uma pessoa de coração amargurado, há uma pessoa que as coisas vão tudo mal dentro de casa. Talvez eu não me entenda com minha esposa, talvez eu não respeite meus filhos, e aquilo acaba que se tornando uma fé de fantasia, uma fé morta. Porque a Bíblia diz que
A fé sem obras, ela é morta. E Deus, Ele quer que eu mostre quem eu realmente sou, que eu assuma a minha verdadeira identidade, o verdadeiro eu. Se eu começar a mostrar para as pessoas quem eu realmente sou de verdade, mesmo sendo uma pessoa de vida simples, uma pessoa que não tem uma condição financeira elevada, mas dotada de conhecimento, e esse conhecimento ele tem que ser colocado da forma mais simples possível para que as pessoas entendam o verdadeiro significado do amor de Cristo, para que as pessoas entendam o verdadeiro significado de transmitir a palavra do Senhor com mais transparência possível. Eu não vou conseguir mudar o mundo se eu continuar pensando como pensam os homens. Eu não vou conseguir conscientizar uma pessoa que não conhece a Jesus, talvez ela seja um drogado, talvez ela seja um bêbado, uma prostituta, se eu enxergar elas dessa forma como elas são. Mas eu tenho que enxergar ela por dentro, porque por trás daquele bêbado, daquele drogado, existe um homem, existe um ser humano. E ainda há esperança no coração daquela pessoa. Mas se eu olhar para ela e enxergar ela com a de inferioridade a mim, se eu me sentir maior do que ela, jamais eu vou ter autoridade para recuperá-la. É impossível você consertar uma perna quebrando a outra. É impossível você alimentar uma pessoa se você não tem o alimento correto para aquela hora. Se eu olhar para um drogado e eu enxergar um drogado, eu não vou conseguir recuperá-lo. Mesmo que eu abra a minha Bíblia, mesmo que eu comece a pregar, mesmo que eu comece a administrar a palavra de Deus, tudo aquilo vai ser em vão. Tudo aquilo vai ser da boca para fora, porque se eu olhar para ele e enxergar um drogado, as palavras elas não vão ter poder nenhum, elas não vão penetrar no coração dele. Mas se eu olhar para ele e enxergar um homem, assim como Jesus enxergou naquele cego, assim como Jesus enxergou naquele paralítico, eu vou entender que a Bíblia, quando eu começar a ministrar a palavra de Deus, ela vai surtir efeito. Mas eu tenho que entender que todo aquele processo será demorado. Porque um drogado, ele não vai deixar o vício de um minuto para o outro, ele não vai deixar o vício de um dia para o outro. Há todo um processo, há toda uma adaptação. Tudo tem que ir aos poucos. E às vezes nós não alcançamos a nossa graça porque talvez nós pedimos de forma errada. Talvez nós oramos de forma errada. E é por isso que as coisas demoram a acontecer, porque tudo é no tempo de Deus. Tudo é determinado por Deus. Ele conhece o nosso coração. Mas ele já não basta só Deus conhecer o meu coração. Eu tenho que conhecer o meu próprio coração. E se eu começar a olhar para as pessoas com um olhar julgativo, jamais eu vou entender que o que eu quero com Deus é maior do que aquilo que o mundo vê de mim. E Deus, ele quer moldar o meu coração. Deus, ele quer transformar o meu coração. Mas para isso acontecer, eu tenho que entender que aquele sacrifício que Jesus passou por mim naquela cruz não foi em vão. Às vezes nós passamos por situações que chegamos a até imaginar que não tem mais saída. Quando eu me encontro desempregado, eu me encontro numa situação de achar que eu sou inferior aos outros homens, e eu não sou. Porque o homem, quando ele está desempregado, que ele olha para a despensa e vê a despensa vazia,
ele olha para a esposa e não vê esperança no olho daquela esposa, ele vê as contas se acumulando e não há saída para aquela situação. Mesmo que ele ore, as coisas não acontecem. Mesmo que ele dobre o seu joelho, as coisas não acontecem. A realidade dele não muda. Mas por que a realidade dele não muda? Continua do mesmo jeito. Porque quem precisa mudar não é a realidade dele, sim ele. Quando eu entender o propósito que Deus quer comigo, quando eu me enxergar por dentro e parar de estar olhando no espelho e ver uma pessoa bem trajada, uma pessoa bem aparentada, respeitada pela sociedade, e eu começo a me achar demais, eu estou vivendo totalmente de forma errada. Eu estou me destruindo por dentro. Porque Deus, Ele cobra isso de mim. Se as pessoas amassem uns aos outros 1% daquilo que Deus nos amou, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho a morrer na cruz por nós, e não fazendo acepção de pessoa, não colocando discórdia entre as religiões ou até mesmo entre a própria religião, porque nós sabemos que há milhões de religiões no mundo, porque nós sabemos que há várias congregações no mundo. Só no Brasil há várias congregações evangélicas. E nós acabamos que achar que o nosso ministério é melhor do que o ministério do nosso irmão. Achar que o pastor daquele ministério prega melhor do que o pastor daquele ministério. E nós passamos a dar crédito ao pregador de fora, ao cantor de longe. Talvez essa pessoa que nós demos crédito, ela reclama do voo que atrasou, ela reclama do quarto do hotel que não tem ar-condicionado, que tem apenas um ventilador. Ela reclama que está quente na igreja, que o calor está grande, deveria ter um ambiente mais propício para ela. E talvez se nós olhássemos lá para o fundo da igreja, a gente vê um irmão de forma simples, com vestes simples, e Deus querendo usar ele, e o pastor não dá oportunidade para aquele irmão, porque ele já é da igreja, porque ele não é de fora. Nós temos que parar de olhar para as ovelhas dos outros rebanhos e começar a valorizar a ovelha do nosso rebanho. Porque quando aquele pastor tinha 100 ovelhas e uma ovelha se perdeu, ele não pensou dessa forma: não, eu tenho 100 ovelhas, elas vão procriar, elas vão dar filhos, elas vão aumentar o meu rebanho. Não, ele se preocupou com aquela ovelha que se perdeu no meio do caminho. E ele só ficou satisfeito quando ele foi lá e recuperou aquela ovelha. Talvez você tenha um talento escondido, ou vários talentos escondidos no meio do teu rebanho, e tu não valoriza. Porque tu olha para as pessoas com uma fé de aparência, com vestes de aparência. Começa a olhar por dentro, começa a tentar enxergar as ovelhas por dentro, mas tu só vai reconhecer o valor daquela ovelha quando você se olhar por dentro, quando você se enxergar por dentro. E quando eu me reconheço, quando eu sei da minha capacidade, porque Deus, Ele coloca no nosso coração, Ele nos restaura, porque quando o Espírito Santo ele entra dentro de uma pessoa, ele começa a mudar tudo na vida daquela pessoa. Ela começa a alcançar coisas que elas nunca alcançaram. Nós só vamos alcançar coisas novas se nós tentar fazer coisas novas. Deus, Ele cobra de nós que nós sejamos audaciosos,
que nós começamos a fazer coisas diferentes que nós nunca fizemos. Se você tem um rebanho grande ou pequeno, valoriza cada ovelha daquele rebanho, porque são elas que sustentam o teu ministério, porque são elas, talvez são elas que pagam a luz da tua igreja, que pagam a água da tua igreja. Valoriza isso, irmão. Começa a valorizar o que você tem dentro de casa. Valoriza a tua esposa. Valoriza o teu teto, porque você tem um teto para morar. Valoriza os teus filhos, porque eles irão seguir a tua linhagem. Eles irão continuar o que você começou. É isso que Deus cobra de nós. Tudo começa, irmão, dentro de casa. Começa dentro de mim, vai para os meus filhos, vai para minha esposa, vai para o meu esposo e segue essa linhagem. As pessoas, elas pecam porque elas pensam que a bênção está lá dentro da igreja. Elas pensam que a pessoa que elas procuram ser está lá dentro da igreja. Talvez dentro de casa está tudo destruído. O marido briga com a esposa, os filhos não respeitam pai e mãe, e ela vai e coloca uma veste religiosa, põe a Bíblia debaixo do braço, começa a caminhar, não dá um oi para ninguém, não dá um bom dia para ninguém, não dá uma boa tarde, uma boa noite, vai para a igreja, senta lá no banco, chega o irmão, talvez usado pelo Espírito Santo, e faz a pergunta: irmão, como é que tá? Tá tudo bem? E ela sabe que não tá tudo bem, que tá tudo destruído dentro de casa, mas ela abre a boca religiosa dela e diz: tá tudo bem, graças a Deus. Ainda usa o nome de Deus. Totalmente errado, irmão. Se tá errado, conserta primeiro. Se não consegue consertar dentro de casa, através do diálogo próprio, pede ajuda para alguém, irmão. Se uma terceira pessoa intervir, talvez possa ajudar. Não, irmão, não tá tudo bem, tá acontecendo isso assim, assim. E aquela pessoa, Deus vai usar ela para te trazer uma palavra de conforto, para te trazer uma palavra de ânimo, de esperança. Se é briga entre casais, se tá brigado, vai para a igreja mesmo assim, irmão. Lá se abre para Deus, pede para Deus transformar o teu coração, e você volta para casa, chama aquela pessoa para conversar, senta, revê o que está errado, e os dois consertam junto. O casamento, irmão, ele só dura se as pessoas se entenderem. Mas se eu tiver errado, eu tenho que reconhecer o meu erro. Talvez o que eu tenha falado até hoje está errado. Talvez o que eu tenha vivido está errado. As pessoas, elas se separam por falta de diálogo, por falta de amor, porque elas adquirem um orgulho próprio que não aceita a correção. E se eu estou errado, eu tenho que aceitar a correção. Foi assim que Jesus fez, irmão, várias vezes. E quando nós passamos a olhar os discípulos, se nós lermos o capítulo 11 de Hebreus, ali vai mostrar a passagem daquelas pessoas que venceram na fé, as pessoas que ficaram reconhecidas como os heróis da fé. E talvez quando nós não temos o conhecimento bíblico, nós olhamos para aquelas pessoas e demos a elas um status de estrela. Pessoas que venceram na vida, pessoas que Deus era com elas. Não, irmão, nós não temos que pensar dessa forma, não. Nós temos que pensar o seguinte: elas venceram porque elas insistiram em correr atrás da sua vitória. Porque
no jeito que a nossa caminhada a delas foram da mesma forma. Elas tiveram momentos de fraqueza, tiveram momentos de pensar em desistir, momentos de angústias, momentos de sofrimento, momentos de percas, seja financeira, ou seja até mesmo de um parente na família. Mas elas venceram porque elas não desistiram. E talvez nesse momento eu pense em desistir. Elas sofreram, talvez nesse momento eu esteja sofrendo. Mas Jesus era com ela, e o Jesus que era com elas, esse Jesus também é com você, irmão. Eu tenho que entender isso. Se você analisar cada um dos discípulos de Jesus, eles tiveram o melhor mestre, a melhor igreja, os melhores irmãos na fé. Eles tinham os melhores nomes, eles eram valorizados porque eles caminhavam com Jesus, com o Salvador do mundo, e eles aprendiam porque Jesus era o mestre dos mestres. Jesus foi professor sem estudar. Jesus foi doutor sem se formar em medicina. Toda a capacidade espiritual Jesus possui. Mas Jesus, ele viveu na carne. Ele sentiu na pele a maldade humana. Ele não aceitou os desejos carnais. Quando Satanás o levou ao deserto, que lhe ofereceu dinheiro, riqueza, fama e poder, Jesus recusou tudo aquilo. E talvez eu não recuse, talvez eu aceite. Porque o ser humano, ele vive correndo atrás de dinheiro, ele vive correndo atrás de fama, ele vive correndo atrás de poder. Quanto mais dinheiro, mais fama. Quanto mais poder, mais riqueza. Só que o ser humano acaba esquecendo que o dinheiro, a fama e o poder é deste mundo. E nós nascemos criança, nós nascemos sem vestes, nós crescemos com a inocência, e quando nós chegamos à idade de adolescência, a nossa cabeça ela fica confusa, ela não sabe o que é certo e o que é errado, ela não sabe o que quer e o que não quer. E o diabo, ele pega duas pedras e zomba de Jesus. Tá com fome, Jesus? Ordena que essas pedras transformem em pães. E qual foi a resposta dele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu preciso entender isso. O que me alimenta de verdade não são os alimentos. Alimento alimenta o meu corpo. A palavra de Deus alimenta o meu espírito. E para mim alcançar o alimento espiritual, eu tenho que não ceder aos caprichos carnais. Eu tenho que não ceder à ambição, à arrogância, à ignorância, que é o que mais existe nos dias de hoje, irmão. Deus, ele só vai me transformar, ele só vai moldar o meu coração quando eu entender que eu tenho que fazer isso primeiro. Eu tenho que parar de estar incomodando a Deus com coisas que eu posso alcançar. Carro, casa, isso tudo, irmão, está ao teu alcance. Tu não precisa estar incomodando a Deus com os bens materiais, não. Ao invés de você pedir dinheiro para Deus, peça trabalho. Ao invés de você pedir riqueza para Deus, peça sabedoria. Porque o rei Salomão, ele se tornou um homem rico porque ele abriu mão de pedir riqueza e ele pediu sabedoria. E quando o homem adquire uma sabedoria, é como se
ele se dedicasse ao que está escrito em Mateus 6,33. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, elas serão acrescentadas, sem que eu me preocupe com elas. É dessa forma que Deus cobra de nós, irmão. É dessa forma que Deus quer que eu viva. Se eu buscar primeiramente o reino de Deus, e se eu adquirir sabedoria, as pessoas elas confundem sabedoria com inteligência. É como se eu confundisse Jesus com religião. São dois contextos totalmente diferentes. Jesus ele é único. A religião há milhões, com hábitos e costumes. E eu não tenho que ser uma pessoa religiosa, eu tenho que ser uma pessoa cristã, uma pessoa crente em Jesus, cheio do Espírito Santo. E eu não devo confundir inteligência com sabedoria, porque inteligência Deus deu a todo ser humano que há na terra. A diferença é que há pessoas mais inteligentes do que as outras porque elas se dedicam mais ao estudo. Porque elas adquirem um conhecimento através do estudo. Mas a inteligência, ela vem do próprio estudo. Mas a inteligência é totalmente diferente da sabedoria. Por quê, irmão? A sabedoria ela vem de Deus. E a inteligência ela é adquirida, aprimorada pelos estudos. Por mais que eu estude, eu não vou me tornar uma pessoa sábia, eu vou tornar uma pessoa inteligente. Como, irmão? Não estou entendendo. Deus ele espalhou sabedoria, não foi para todos. A inteligência foi espalhada para todos, mas a sabedoria, ele escolheu as pessoas que iriam merecê-las. Uma pessoa inteligente, ela se torna professor, ela se torna médico, ela se torna juiz, advogado. Só que talvez a inteligência dela, ela adquira uma pessoa, acaba se tornando uma pessoa arrogante, uma pessoa ignorante, por achar que sabe demais, por achar que entende demais. Quando eu digo que inteligência é diferente de sabedoria, porque talvez uma pessoa inteligente, ela duvide da existência de Deus. Não é assim que pensam os ateus? Os ateus são pessoas muito inteligentes, pessoas muito capacitadas de conhecimento. E quando eles adquirem esse conhecimento, essa autointeligência, eles querem provar que Deus não existe. Porque professor de faculdade, a maioria tem esse pensamento de achar que Deus não existe. Eles querem achar na medicina a explicação para tudo. Como que a vida humana foi gerada, como que as árvores foram plantadas, como que nasceram os animais. E elas não acabam se tornando umas pessoas sábias. Porque a pessoa sábia, ela sabe que Deus existe, porque ela adquiriu a sabedoria através de Deus. Mas como que eu me torno uma pessoa sábia? Quando eu respeito o meu irmão, quando eu amo o próximo como a si mesmo, quando eu sei ler a Bíblia e dar a interpretação correta. Eu não estou sendo uma pessoa inteligente, porque a pessoa inteligente talvez ela apenas decore o texto e dê uma interpretação como se ela estivesse interpretando em português e não estivesse sabendo transmitir o verdadeiro texto que há na Bíblia. Jesus, ele é uma pessoa sábia, paciente. Salomão também se tornou uma pessoa sábia, porque ele teve a humildade de reconhecer que Deus estava acima de tudo.
Noé também se tornou uma pessoa sábia porque ele obedecia à vontade de Deus. Porque como que se explica um agricultor ser capaz de construir uma arca e levar 120 anos para que aquilo acontecesse, através da sabedoria que Deus deu para ele, irmão? Quando eu entender o propósito que Deus quer comigo, eu vou entender que quem eu sou por dentro é isso que Deus quer que eu mostre para as pessoas. Quando uma pessoa me pede ajuda, seja financeira ou favor, e eu nego essa ajuda, eu estou sendo um religioso por fora. Mas Deus quer que eu seja um cristão por dentro e ajude aquelas pessoas mais necessitadas, mesmo que eu não conheça a necessidade daquela pessoa. E às vezes a gente se nega a ajudar as pessoas que mais precisam. Quando Satanás conduziu Jesus ao monte alto e mostrou toda aquela destruição no mundo que há até os dias de hoje, ali Satanás pediu para que Jesus se curvasse perante ele, para que ele pudesse dar tudo aquilo que o mundo tinha a oferecer. E às vezes nós se curvamos diante de Satanás quando nós aceitamos ter um coração de pedra, quando nós aceitamos ser uma pessoa arrogante, uma pessoa ignorante, prepotente, incapaz de amar ao próximo como a si mesmo. E quando as pessoas correm atrás de riqueza, fama e poder, e elas conseguem isso através da corrupção, e a corrupção ela não está só no meio político não, irmão, ela está no meio empresarial também, ela está dentro da própria igreja. Quando eu não respeito o espaço do outro, eu acabo me tornando uma pessoa corrupta. Quando eu vivo querendo ter mais do que o outro, eu acabo me tornando uma pessoa arrogante. Necessitamos de dinheiro? Sim, necessitamos de dinheiro. Mas nós temos que pedir para Deus somente o necessário. Somente aquilo que vai alimentar a minha família, que vai suprir as minhas necessidades. E Deus vai enxergar isso, e Deus vai ver isso. E Ele vai preencher todo o vazio que há na minha vida. Porque Ele sabe que eu estou adorando Ele da forma correta. Porque Ele sabe que eu estou servindo a esse Deus que deu a vida por mim, que deu a vida por você, que morreu por essa humanidade, que talvez hoje não valorize isso. E se nós estamos do lado de Deus, se Deus nos escolheu, foi porque Ele quer que nós levamos essa palavra a toda criatura necessitada de ouvi-la, essa palavra. Irmão, o mundo ele está totalmente bagunçado. A violência ela se alastra de uma forma tão grande que nós não entendemos por que as pessoas matam, por que as pessoas roubam, por que as pessoas mentem, por que as pessoas se prostituem. Mas se você usar de sabedoria, você vai entender que o principal foco da maldade humana é o dinheiro. É a ambição pelas coisas, é o querer ter mais. Quando um elemento rouba algo de alguém, é porque ele foi incapaz de conseguir aquilo. E ele acha que de forma errada é a correta. Só que ele está se destruindo a cada dia. E Deus cobra isso de nós, para que nós venhamos a conscientizar a humanidade da verdadeira palavra de Deus e não da tal doutrina da prosperidade, onde as pessoas não prosperam, onde só quem prospera são os pastores daquelas congregações que falam da tal doutrina da prosperidade. Irmão, que Deus quer que nós falamos de amor, porque Ele amou o mundo ao dar seu Filho na cruz para morrer por nós. Mas lembre-se de o seguinte, que o próprio Jesus falou,
No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Foi assim que ele falou em João. Se odiaram a mim, odiarão a vós também. Então, irmão, suporta tudo aquilo, todas aquelas provas que caírem sobre você, suporte, porque lá na frente Deus vai te dar a tua vitória. Deus vai te levar aos céus. Você só vai alcançar a sua salvação se você for fiel a Deus. Não desista, não murmure, não fracasse, suporte até o fim. Porque quando Jesus pegou aquela cruz e levou sobre si os meus, seus, nossos pecados, de maneira nenhuma ele pensou em desistir não, irmão. E ele tinha poder para sair daquela situação. Ele que não quis, ele quis provar para nós a sua capacidade. E você tem essa capacidade. Ame mais, respeite mais, ajude mais, reconheça que você é uma pessoa limitada, que você é uma pessoa necessitada, que você é um ser humano capaz de erros e acertos. Mas eu só vou acertar se eu não tiver medo de errar. Bom, gostaria de agradecer a paciência de vocês de estar nesse horário nos acompanhando. Espero que Deus tenha tocado no seu coração com essa palavra. Espero que a partir de hoje você se torne uma pessoa bem melhor. Passe a olhar mais para dentro e não para fora. Porque Deus ele quer te moldar, irmão. Mas ele só vai fazer isso se você permitir. Deus ele só vai te abençoar se você aceitar a bênção. Sempre que Jesus ia fazer um milagre, ele perguntava: o que queres que eu te faça? Foi assim com várias pessoas, irmão. Ele quer te salvar. Permita isso. Seja fiel à palavra de Deus. Ande sempre nos caminhos do Senhor, mesmo que o mundo te condene, mesmo que o mundo não te respeite. Lembre-se, irmão, o que importa é lá na glória. Aqui nós viemos para sofrer mesmo. Nós viemos para ser cuspido mesmo, para ser humilhado mesmo, pisoteado. É assim que o mundo pensa que nós somos. Mas nós fomos lavados e curados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Jesus basta, irmão. Se as pessoas falam de você, deixa falar. Se as pessoas postam coisas má de você, deixa postar. Não dá mídia para o inimigo não, irmão. Se reserva. Adquire o teu silêncio, porque o teu silêncio também é sabedoria. Porque as pessoas só vão usar palavras contra você se você revidar. Ame seus inimigos, abençoe os que te amaldiçoam. Se amares somente os que vos amam, que recompensa terão? Foi assim que Deus disse, irmão. Se baterem numa face, ofereça a outra. Seja a pessoa mais simples que existe na face da terra. Seja a pessoa mais humilde que existe na face da terra. Porque Jesus viveu a simplicidade. Ele foi humilde o tempo todo. Quero agradecer a participação de cada um de vocês. Tenham todos um bom dia. Amém. E graças a Deus.